Vem cá, vamos bater um papo. Morar fora, fazer um intercâmbio, passar uma temporada no exterior, enfim, seja lá qual for os seus planos, é um sonho comum de muita gente. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas podem se questionar: será que eu devo mesmo ir? Porque é um baita de um investimento financeiro. Dependendo da viagem, ainda a gente tem que conciliar, né, com trabalho, com carreira, no sentido de faz sentido eu fazer essa viagem, eu fazer esse curso neste momento da minha vida, eu vou ter o retorno que eu espero, né? Vai ser tudo isso que eu estou imaginando, porque a gente vê tantos exemplos na internet, né? Tanto de pessoas que vão e são super felizes nessa decisão, nesse passeio, nessa viagem, nesse curso, nesse outro país, as coisas acontecem, a pessoa saiu solteira, de repente ela voltou casada, ela encontrou o amor da vida dela, ou ela saiu com emprego excelente e se encontrou lá profissionalmente, descolou um novo trabalho, descolou uma nova profissão. Enfim, existem muitas variáveis, né? Muitos caminhos podem ir aparecendo, né? A partir do momento que a gente toma aí essa coragem de dar um passo para fora daquilo que nos é conhecido. E também existem as pessoas que foram, que gastaram, que não deram certo, né? E o que que é esse não dar certo, né? Quando a pessoa volta porque ela acabou não se adaptando a uma cultura, será que a gente pode dizer que isso deu errado? Eu acho que não, mas isso é um sentimento muito comum do brasileiro que sai e quando ele retorna. Ele parte do princípio que se ele voltou, se as coisas não eram da maneira que ele imaginava, é que ele errou. Às vezes você errou em ter uma expectativa, mas eu não acredito que você errou em ir. Eu parto do princípio que a gente tem que testar. Dito isso, como astróloga, obviamente, a gente pode olhar no teu mapa astral. Há diversas maneiras que a gente pode olhar no teu mapa astral e entender como que isso entra na tua vida. Faz sentido, né? Além do faz sentido eu ir agora ou não. O primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é a adaptabilidade daquela pessoa num ambiente em que as regras são ou diferentes do que ela está acostumada e naquele período que ela não tem total conhecimento de entender quais que são os códigos sociais desse lugar, ou seja, como que você se comporta, como que você lida com situações que são às vezes completamente diferente daquilo que te era comum, daquilo que te era normal. E isso é uma das primeiras coisas que vão acontecer a partir do momento que você está em um outro país ou em uma outra cultura, convivendo com pessoas que foram criadas de uma forma completamente diferente da gente. E dito isso, a nossa primeira experiência ela é um pouco mais micro, mas é quando a gente vai para a escola, né? Que a gente sai ali do ambiente que nos é familiar, literalmente com a família, com as pessoas que estão ao nosso redor, e na escola a gente já começa a ver outras pessoas, assim como nós, mas que têm tradições às vezes um pouco diferentes, mesmo sendo ali da mesma cidade e tendo uma cultura mais parecida. Geralmente tem ali um coleguinha que veio de um outro estado, de uma outra cidade, onde as coisas são diferentes, e a gente já começa a ter aí essa interação de, nossa, na casa do fulano é diferente. Esse é o próximo passo, inclusive, quando a gente começa a visitar a casa dos nossos coleguinhas de escola, a gente percebe que as regras lá é diferente. Opa, como que a gente se comportava? Então aqui já é um exercício que você já pode fazer. Eu gostava de ir na casa dos meus coleguinhas de escola, eu tive essa experiência, como que era para mim? Sei lá, às vezes na minha casa a gente tomava refrigerante no almoço. Aí eu ia na casa do coleguinha, lá não tinha refrigerante, lá não podia tomar refrigerante. Enfim, são coisas pequenas, mas que pra gente já naquela época já surtiam um efeito de opa, aqui é diferente. E quando a gente é adulto, e que a gente de fato vai para um outro país, a gente começa a ter essa experiência numa escala um pouco maior. E eu falo isso porque é uma das coisas que a gente mais vê no exterior, quando a gente, né, vai passar principalmente se você vai de fato fazer um intercâmbio, ficar um período um pouco mais longo, né? Turismo nem tanto. É você cruzar com outras pessoas. Aqui eu vou falar de brasileiros simplesmente porque eu sou brasileira, mas também de outras culturas, mas de pessoas que estão morando em um determinado país, uma determinada cidade, e ela não se integrou na cultura daquele lugar. A quantidade de pessoas que moram em outros países, por exemplo, não falam o idioma local, isso é grande e é assim, caótico. Imagina você viver num lugar em que você não sabe
o idioma falado lá, isso te fecha tantas portas, isso te deixa ali, você tá morando em outro lugar, mas a tua cabeça ainda tá naquele lugar que você saiu. Isso para mim já é um indício de que realmente a coisa num longo prazo vai ser insustentável. Se eu tô saindo aqui do meu Brasil para ir para um outro lugar, eu parto do princípio que eu quero algo melhor. Algo melhor é uma coisa muito subjetiva, certo? Então a gente tem que olhar quais que são os seus valores e o que é que não está alinhado ali no lugar onde você mora. Por exemplo, eu mesma tenho um valor muito alto de segurança. Então, para eu sair do Brasil, eu tenho que ir para um lugar que eu considere mais seguro do que o Brasil. Adianta eu sair daqui para ir para um lugar que tem ainda mais insegurança? Se um valor meu é a segurança? Não. E aí você vai listando todos os seus valores e tudo aquilo que é importante ter num outro lugar. Então, eu vou pegar aqui um país aleatório. Sei lá, vamos dizer que o país, eu não sei, tá? Vamos dizer que o país mais seguro do mundo hoje em dia seja, não sei, a Noruega. E aí eu vou olhar o que que tem na Noruega. Ah, na Noruega é muito, muito, muito frio. Eu consigo lidar com esse frio? Eu consigo lidar com as leis daquele país? Então, para um país ser mais seguro, eles têm leis assim, assim, assado. Eu concordo com essas leis, eu concordo com esse modo de vida, eu vou conseguir me integrar à sociedade. Qual que é o raio do idioma que eles falam lá? Eu vou conseguir aprender aquilo? Eventualmente, por mais que, a princípio não precisa, sei lá, todo mundo fala inglês, concordo. Então, a adaptabilidade é uma das coisas mais importantes que a gente tem que olhar no mapa, que a gente tem que entender como que aquilo está desenvolvido naquela pessoa, como que a gente olha isso no mapa. Isso vai além da gente fazer uma análise de casa 9, de casa 3, que é a parte de movimento ali do nosso mapa. Obviamente que essas áreas são extremamente importantes. Qual a quantidade de planetas, por exemplo, você tem em signos mutáveis? Que é essa necessidade de movimento e de novidades que a gente tem. Então, tem gente que vai ter muita necessidade de movimento, tá sempre saindo de casa, voltando para casa, conhecendo gente, lendo novos livros, adquirindo novos conhecimentos. Então, aqui a gente já está falando de uma pessoa que já tem essa necessidade de movimento muito forte. Ela gosta de entender como é que outras pessoas vivem, que é similar também com os signos de ar, né? Que é Gêmeos, Libra e Aquário, que gosta de trocar ideia, que gosta de entender ali um pouco do mundo do outro. O signo do viajante, que é Sagitário, que é um signo de fogo. Então, tanto os signos de fogo quanto os signos de ar são signos que precisam mais desse movimento. Então, um mapa que seja forte nesses signos vai nos trazer aí essa ideia de, opa, essa pessoa ela gosta do movimento. Ela tem essa capacidade de se adaptar a novos ambientes. E aí, um contraponto a toda essa extroversão, né, que é necessário para a gente ter esse impulso e essa vontade de conhecer algo novo, a gente tem que entender como que você lida com com a solidão e com a falta de estabilidade ali momentânea. Porque assim que a gente tá num ambiente novo, você tem toda a adaptação da comida, do local físico, da onde eu estou morando. Sei lá, aqui eu moro sozinha, lá eu vou ter que dividir com outras pessoas de outras culturas ainda, não necessariamente da cultura do país que eu estou vivendo. Isso é o mais comum, você vai às vezes dividir casa com outros intercampistas que vêm de outros países ainda mais aleatórios, que nem é o que você havia pesquisado para você entender ali. Então, essa adaptabilidade não é apenas, eu vou sair daqui e eu vou ir para o Canadá, então eu vou pesquisar ali como é que é a vida dos canadenses. Chega lá, eu vou ter que lidar com pessoas, não sei, da Índia, da Coreia, do Japão, da Espanha, enfim, países completamente diferentes. E isso me leva a um terceiro pilar, que é justamente as finanças. E aqui eu vou te trazer as finanças no sentido de o quanto você vai ter que abaixar o seu padrão nessa nova realidade, o quanto isso é diferente do padrão que você leva aqui no teu país. Vou dar um exemplo aqui, eu moro em São Paulo e eu tenho meu próprio carro e eu tenho o meu trabalho no lugar X, onde eu sou respeitado. Aos fins de semana tenho uma vida social legal, tá tudo bacana. Só que essas coisas elas vão mudar drasticamente uma vez que eu mudei de cenário. Então, novamente, você pode estar indo sozinho, você pode estar indo acompanhado também, isso é indiferente.
Claro que se você de fato tem realmente muito dinheiro, talvez você não vai influenciar tanto. Eu estou falando da maioria das pessoas e você leva ali o mínimo pedido, às vezes até para você tirar um visto. A maioria dos países já tem um valor mínimo que você precisa ter no banco, enfim, para você poder tirar o visto e realmente poder ficar lá aquele tempo. Partindo do princípio, obviamente, que você não possa trabalhar ou não consiga trabalhar lá, não consiga ter uma outra renda, você tem que ter um pé de meia para você se sustentar, para aquilo fazer sentido. Então você está indo para uma outra realidade em que você, na teoria, vai estar vivendo melhor, mas na prática, às vezes, você vai estar se limitando em outras coisas que você não mais precisava se limitar. Então, entender realmente o quão importante é esse intercâmbio, essa viagem, essa vivência, para a gente entender justamente o porquê que a gente está se limitando ali em coisas que antes para a gente não era mais uma limitação. Então entender que os dias de luta, que eles têm um motivo, né? Então é ter aquela lista de o que que é importante para mim, porque onde eu quero chegar com isso daqui, versus os perrengues que a gente naturalmente vai passar. E aí a gente vem aqui para uma questão também muito importante, tanto de carreira quanto de trabalho. Se você vai fazer um intercâmbio quando você tem ali seus 18 anos, você nada, você não tem carreira, então qualquer trabalho que você tiver que fazer, você tá ali na fase de passar perrengue mesmo, seja aqui, seja na China, isso não faz tanta diferença. Agora, se você vai ali depois dos 30, às vezes você já tem 10 anos de carreira sólida numa determinada empresa, numa determinada função, que quando você chega no exterior, você tem que dar 50 passos para trás. Às vezes você não é. Já tive casos, né, de amigos, de colegas que ele via que ele não era promovido justamente por ele, às vezes, sei lá, não ter um passaporte ainda, por a pessoa ser imigrante, por a pessoa ter um status ali burocrático inferior. E o quanto isso pode afetar a sua autoestima. São coisas importantes. Então, novamente, avalie o momento de vida em que você está, o lugar que você quer ir, o plano de futuro para você entender quantos passos para trás eu vou ter que dar e quanto tempo possivelmente vai demorar, vai ter essa transição até que eu tenha os anos de glória, para a gente ver quanto de fôlego que a pessoa tem que ter. Então percebe que a gente voltou aqui na primeira, que é a adaptabilidade. Agora, independente do tipo de viagem que você quer fazer, você está de olho no intercâmbio, você está de olho numa transição de carreira no exterior, você está de fato querendo imigrar para um outro país, definitivamente o primeiro passo é você vir fazer teu mapa astral, é você entender não só o que que você pode esperar de uma vida lá fora, seja esse lá fora lá onde for, e justamente qual que é o teu nível de adaptabilidade e se o período que você está querendo, obviamente, está mais favorável. Essa é a melhor maneira para que tudo isso que eu falei seja direcionado exatamente para você, para a tua vida, para que você possa realmente ter todas as ferramentas e analisar se de fato aquilo é um sonho seu e se é válido você persistir nele agora.